No dia, crianças podem ter acompanhando os professores e professores, e isso vai tomar as crianças desenvolvem tudo. Os meus aqui vão saber a nossa vida de vida, e está um estamos hoje na nossa terceira série, nossa terceira mensagem, uma série de pregação de a carta de Paulo a Tito. Certo. Não, tá pagando o som do laptop. Câmera. Não, do computador. Estudando nas últimas semanas, versículos 1 ao 15, e hoje nós vamos estudar o versículo 6 e a primeira parte do versículo 7. Né? Geralmente, não sei quantos vocês já estudaram ou já deram uma olhada a respeito disso, mas um campo minado é uma área de terra em que linhas terrestres foram colocadas, ou estão colocadas. As linhas terrestres são dispositivos projetados para detonar quando alguém ou algo passa sobre elas, causando explosões que podem ferir ou matar pessoas e animais e até danificar veículos e infraestrutura. Se você olhar, pesquisar um pouco, você vai ver que o continente africano, com suas diversas guerras históricas, são marcados até hoje por sequelas desses campos minados. Dentre esses países, você pode observar o país de Angola. Angola, na África, também tem uma história significativa por campos minados. Durante a longa Guerra Civil, de 1975 a 2002, milhões de linhas terrestres foram plantadas por ambos os lados do conflito. As minas terrestres devastaram o país, matando e mutilando milhares de pessoas, além de impedir o desenvolvimento agrícola e econômico de várias regiões. Existem algumas associações, algumas instituições que elas têm trabalhado, tanto em Angola quanto em outros países, para designar, né, esses países, como eles chamam. E o processo é extremamente perigoso, demorado, mas é vital para garantir que a comunidade possa viver e trabalhar em segurança. Angola e outros países, eles continuam esse processo até hoje. E aí ainda existe perigo e ainda eles estão trabalhando para fazer esse processo. Eu estou usando essa história como ilustração para mostrar a seriedade da vida pastoral. Aqueles a qual o Senhor chamou para essa obra excelente, como o próprio apóstolo Paulo vai falar em 2 Timóteo capítulo 3, Ai, tá pegando. foram homens que caminharam por situações não difíceis, Tá saindo. terrenos perigosos, esse coragem, força e habilidade dadas pelo próprio Deus. Por seriedade do cargo, a seriedade da função, exige uma seriedade na escolha, pois uma igreja, quando escolhe mal seu pastor, seus líderes, ela está armando um campo minado que pode ferir e até matar espiritualmente muitas pessoas. Tito capítulo 1, os versículos 6 a 7, mais para frente nós vamos ver as partes de qualificações esperadas desses homens, a quais na semana passada nós estudamos sobre o porquê que é esperado das igrejas que sejam servidas por uma pluralidade de homens, por uma pluralidade de pastores, não apenas por um. Nós fizemos, de certa forma, uma teologia bíblica de uma pluralidade, digamos assim, e até mesmo focando mais no Novo Testamento, mostrando esse padrão. Mas isso não é qualquer homem ou não é qualquer pessoa que deveria ocupar esse cargo. Não é porque Paulo estava colocando Tito para instituir presbíteros. Ele não poderia escolher a bel prazer do jeito que ele quisesse. Paulo já tinha instituído e determinado alguns padrões, não Paulo, mas o próprio Deus, usando a vida de Paulo, os padrões para que esses homens pudessem assumir os cargos de presbítero, pastor, bispo, né, como nós vimos na igreja. Nós vamos ler então hoje os versículos 5 até o versículo 7, só para pegar o contexto, eu vou ler aqui a partir do versículo 5.
Nós vamos ver até o versículo 7, mas hoje vamos trabalhar especificamente só até a parte A do versículo 7, certo? Falamos de Deus diz assim, Tito capítulo 1, versículo 5 ao 7. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, não acusados de devassidão, nem subordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Vamos orar. Senhor, eu peço a tua ajuda nessa manhã, que o teu Espírito possa trabalhar nos nossos corações, assim como o Senhor prometeu que o Espírito Santo, o Consolador, que viesse, ficaria em nós. Ele nos lembraria as coisas que precisaríamos ser lembrados e nos ensinaria aquilo que precisávamos aprender. Então, nessa manhã, Pai, eu quero pedir a tua ajuda para que nós possamos lembrar de verdades que precisamos ser e também aprender as verdades que precisam ser aprendidas. Ó Deus, eu peço que a tua palavra fale, que o teu Espírito Santo aplique essas verdades no nosso coração. Me ajuda, Senhor Deus, a não falar algo da minha própria vontade, mas principalmente, Senhor Deus, ser guiado pela tua palavra, que é a única verdade, a única fonte de autoridade. Que o Senhor nos ajude nessa manhã e que ao final do tudo nosso Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. O texto, então, de Tito, capítulo 1, são diferados dos pastores. Hoje nós vamos ver a primeira parte. Possivelmente, vou dividir isso em três, certo? Nós vamos ver 3 semanas trabalhando, passando devagarinho nas qualificações. O que eu queria que nós entendêssemos, em resumo, desse trecho, e como nós deveríamos entender essa primeira parte, é a seriedade da vocação pastoral exige um padrão alto, a começar pela própria família. Seriedade da vocação pastoral exige um padrão alto, a começar pela própria família. A primeira coisa, então, o título é inquirido por Paulo aqui, ou ordenado por Paulo para instituir presbíteros, Paulo ele não vai tocar primariamente nas questões de habilidade, se você perceber isso. Paulo ele não vai dizer que tem que ser um cara que pregue bem, um cara popular, ele não vai dizer que seja um cara que fale bem. O que ele vai começar tocando, especificamente aqui, que para nós deveria ser algo que chama muita atenção, a exigência vai mostrar a seriedade da função. Então, às vezes, esses que Paulo vai fazer vão ser altos. E isso que nós vamos ver aqui, às vezes, isso que nós vamos ver aqui, não quer dizer que os fatores são super-heróis ou melhores do que ninguém. Não é isso. O que Paulo está querendo ensinar, primariamente para Tito, é que, uma vez que esse cargo requer um posto de uma responsabilidade muito grande, a exigência, a seriedade para essa função também precisa ser alta. Após escrever o que Tito deveria fazer em Creta, como nós vimos no versículo 5, Paulo então aponta para Tito aquilo que deveria ser exigido daqueles que seriam os presbíteros da igreja, os pastores das igrejas. Como nós vimos na semana passada, Paulo não apenas faz exigências para Tito, mas ele deixa muito claro como fazer isso. Ele descreve muito claro para Tito como ele deveria fazer isso. Ou o que deveria ser esperado, uma vez que ele falou que ele deixou Tito para os presbíteros lá em Creta, nas igrejas da ilha, Paulo, então, ele vai dizer o que era esperado daqueles homens. Essa tarefa exigia seriedade e Tito sabia disso. Tito sabia disso. Certamente nas viagens a qual Paulo e Tito fizeram, esse assunto foi tratado. Porque você observa no final do versículo 5, quando ele vai dizer que ele deixou ir lá para a porta na igreja, ele vai dizer conforme prescrevi a você. Ou essa palavra poderia ser melhor colocada como instruir, ou como eu ensinei a você. Então, isso aqui não era uma novidade para Tito. Não era algo que Paulo estava ensinando a ele que era novo. Ele já tinha conversado sobre isso, claro que nós vamos dizer que Tito conhecia, porque Paulo fez isso, como nós vimos na semana passada, em Atos, várias vezes, né?
Ele passava todas as igrejas, treinando presbíteros, até que ele fosse para outro. Realmente que nesse primeiro momento, nesse último momento, ao Paulo já tinha sido preso, já tinha sido solto, e ele já não tinha mais tanta aquela força, ou até mesmo que não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, ele estava fazendo isso e ensinando a outros que fazer o que ele quis. Então, tipo, eu fiz isso em várias igrejas, eu fiz isso com você, agora você precisa fazer isso em entrega. E aí ele começa, então, fazendo as exigências para que aqueles homens que fossem assumir aquele cargo, eles soubessem o que era esperado deles. E a primeira coisa que Paulo fala para Tito é o seguinte, versículo 6, alguém que seja irrepreensível. A palavra irrepreensível aqui não significa impecável ou sem pecado, ou imperfeito. Longe disso, né? Porque senão não existia pastor, né? Se fosse perfeito, se fosse alguém que tivesse não falhasse, não existia nem pastor. Porque todos nós somos pecadores, obviamente. Mas a questão aqui é que esse homem, a qual iria ser escolhido para ser presbítero, ele não tinha nada de que ser acusado. Sua vida moral e espiritual deveria ser limpada, sem acusação. Ou seja, ele não tem o que temer de ser acusado, de estar envolvido em pecados morais, nem falsos ensinos. Na questão moral e na questão espiritual, esse homem está tranquilo, porque ele não está ensinando, primeiro, heresia, e ele não tem nada na sua vida moral que possa alguém, digamos assim, pegar no fundo dele e acusar. O léxico de Lowe e Greider, dois escritores, ele coloca essa palavra dessa forma, a ideia de irrepreensível. Isso aqui é de tal forma, ou seja, irrepreensível de tal forma que ninguém pode nos acusar de ter feito algo errado, ou sem que ninguém tenha a possibilidade de nos acusar. Essa é a ideia. Esse homem pode até ser acusado de alguma coisa. De acusação ninguém pode, é, é, não pode não esperar, porque isso não cabe a mim, como pastor, por exemplo, não cabe a alguém que é um candidato a pastor. Acusação do que a pessoa pode acusar contra alguém, não é isso? Essa pessoa pode chegar e acusar algo de algum para qualquer pessoa. Mas a ideia é que a sua vida, o seu exemplo, provará que essas acusações não se sustentam. Esses homens a qual seriam escolhidos para serem os pastores da igreja, os presbíteros da igreja, se eles fossem acusados de qualquer coisa que em relação à sua vida moral ou espiritual, eles deveriam, pelo exemplo, a igreja deveria saber que aquilo não era verdade. Se tivesse uma prova, assim como hoje tiver uma prova que ele realmente cometeu algo, a sanidade também vai ficar muito sério com isso. A gente vai ver mais à frente. Né? Não é que um pastor não pode pecar. Como a gente tem visto muitas vezes, infelizmente. Mas a questão é, em caso de acusações infundadas, a vida desses homens, elas devem dizer o contrário. Tim Charles, quando ele vai falar desse termo, eu acho que ele diz assim: o termo grego denota uma espécie de inocência aos olhos da lei. Indica um estilo de vida contra a qual ninguém pode fazer acusações legítimas. Outros podem até trazer acusações, mas a sua conduta irrepreensível acabará sendo absolvida. Sua vida é tão consistente que seu comportamento é um exemplo. Sua reputação exige honra e sua prática adorna o Evangelho. Ao fazê-la, contradize, ao fazê-la contradizente com o que você prega. Essa aqui é a ideia. A vida desse homem, ela não demonstra nada que possa trazer acusação. Como se ele tivesse, de certa forma, com inocência diante das acusações que possam receber. E a ideia é que esses homens não sejam acusados de nada, moralmente e espiritualmente, entregarem heresias ou estarem envolvidos em pecados morais. Vão ali lidar com a sua idoneidade. Essa é a ideia que Paulo está trazendo aqui da palavra irrepreensível. Para se exigir que um líder seja irrepreensível, pela seriedade da função que ele exerce. Uma vez que esses homens vão estar ali à frente do povo de Deus, cuidando do povo de Deus,
Não dá para a gente colocar nessas funções pessoas que têm um caráter não aprovado, pessoas que não foram testadas pela vida da igreja, pela a família, por as pessoas que possam de fato reconhecer e certificar que isso é verdade na vida dele. Um pastor que não dá bom testemunho é um perigo para o rebanho e mancha a santidade e o testemunho de uma igreja. Você não precisa ir muito longe, certamente você conhece vários exemplos disso aí. De pastores que têm dado mau exemplo, mau testemunho e têm manchado o testemunho da igreja. Isso fica mais claro por que essa seriedade que Paulo exige, bem exatamente na parte A do versículo 7. Olha o que a gente lê aí na parte A do versículo 7. Porque é indispensável que o bispo, e aqui é a mesma ideia como nós estamos na semana passada, bispo, presbítero, pastor, que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível. Ele não vai ser apenas irrepreensível, não é porque ele quer ser melhor do que ninguém. Não é porque as pessoas têm que olhar para ele e dizer, olha que homem incrível, que não peca, que dá um bom testemunho. Não é por causa disso. A, a, a ideia primária que esses homens precisam ser irrepreensíveis é porque eles estão encarregados das coisas de Deus. A vida ilibada de um pastor deve ser levada a sério, porque ele não está lidando com uma obra que pertence a ele. Não é algo que é dele. O povo é do Senhor. A igreja a qual nós estamos cuidando é do Senhor. E nós precisamos levar isso muito, muito a sério. As pessoas, bem como tudo o que pode chegar às suas mãos para administrar, deve ser cuidados com zelo, porque pertencem a Deus. Eu não posso cuidar das pessoas de qualquer jeito, eu não posso cuidar das coisas de Deus de qualquer jeito, porque isso não é algo que é meu. Isso não é algo que me pertence. O corpo aqui, a Igreja Bíblica Batista do Eusébio, não chegou aqui para que seja pertencente ao pastor Rony, ao pastor Timóteo e aos pastores que chegaram a esse corpo. A igreja é de Deus. Nós somos apenas encarregados, servos ali do Supremo Pastor. E diante disso, nós precisamos levar isso a sério. Esses homens que serão escolhidos, eles são pessoas que precisam estar debaixo da autoridade do próprio Deus. Um pastor, e aqui é uma coisa perigosa, um pastor que perde o Supremo Pastor de vista, usurpará o papel de Deus no cuidado da igreja. Se eu esqueço do que Pedro diz, que nós somos pastores, que estamos debaixo da autoridade do Supremo Pastor, eu perco a ideia correta do ministério e eu usurpo um cargo que não é meu. Quando eu penso que esse povo me pertence, que tudo que chega à minha mão é meu, eu tenho esse pulso forte de querer que as coisas saiam do meu jeito e não de acordo com a palavra de Deus. Óbvio que os pastores têm suas convicções, mas elas precisam ser moldadas pela palavra de Deus, não pelo que eu gosto, não pelo que eu acho, mas pelo que a Bíblia diz. Quando eu perco isso de vista, eu usurpo um papel que não é meu. É por isso que o pastor deve ser um exemplo claro, tanto para aqueles que ele pastoreia, quanto para aqueles que o rodeiam. Ele não pode ser um mau exemplo para que outros não sigam o seu mesmo caminho. Infelizmente é isso que acontece. Em muitos rebanhos, a qual os pastores dão um mau testemunho, a qual os pastores envergonham o nome do Senhor, eles infelizmente levam outros com eles. Quando não levam outros com ele para dar mau testemunho, levam outros a abandonarem a fé, a não querer mais conversa com a igreja. Quantas pessoas nós temos hoje que são traumatizadas com igrejas por causa de maus pastores? Quantas pessoas? E é por isso que isso exige uma seriedade do cargo. O pastor John MacArthur, comentando também esse trecho, ele diz algo muito interessante. Não deve haver nada em suas vidas para desqualificá-los, esses homens, como modelos de caráter moral e espiritual para os crentes sob os seus cuidados imitar. Eu não devo ter nada diante da minha vida que me desqualifique como modelo moral e espiritual, levando outros a também seguir o meu mau exemplo. Eles não só devem ensinar e pregar com razão, é inteligência, bem feito,
mas também devem viver corretamente. Essa é o que é esperado desses homens. A palavra irrepreensível está primariamente ligada ao exemplo do pastor para o povo. Isso aqui não é, rapaz, o pastor Rony é irrepreensível diante de Deus. É óbvio, Deus me conhece. Deus conhece meu coração, Deus conhece o coração de todo pastor. Essa ideia que Tito está sendo ensinado por Paulo aqui é que esse homem deve ser irrepreensível diante do povo. Isso é o testemunho do povo que deve certificar isso. É por isso que quem reconhece a chamada e a veracidade de um vocacionado é a igreja local. Como a gente vê isso, né? Quando Paulo ele vai dizer, olha, você sabe que você, Timóteo, você recebeu essa confirmação mediante a mão, a imposição de mão do presbitério. Mas também ele diz, de mediante também muitas testemunhas. Então a ideia é que não é simplesmente uma pessoa chegar e dizer assim, eu tenho uma chamada para pastor. Mas se a vida dele, moral e espiritual, não condizer com a verdade das Escrituras, esse chamado certamente não está correto. Deus sabe quem são aqueles moralmente irrepreensíveis. Paulo não precisaria estar alertando para isso aqui. Nesse caso, Paulo está orientando Tito a considerar ao ministério pastoral aqueles que reconhecidamente são certificados pela comunidade como irrepreensíveis. Phil Newton e o Matt Schmucker, quando ele vai falar também aí no seu livro, a equipe pastoral, ele comentando também isso aí, ele fala o seguinte, esse termo irrepreensível, parece ser uma palavra geral para viver uma vida de maneira que não dá motivo para outros pensarem mal da igreja ou da fé no Senhor. O foco aqui não é relacionado de uma pessoa com o Senhor, mas com outros que eu venho. É justamente essa ideia. Esse homem é irrepreensível porque ele está sendo responsável por outras pessoas, pela igreja do Senhor. Qualquer mau testemunho ou qualquer situação moral ou espiritual que um pastor caia, ele não afeta só ele. É por isso que o desejo e habilidades externas não são suficientes para o reconhecimento de um pastor. Ele precisa ser reconhecidamente irrepreensível pela comunidade e por aqueles que o rodeiam. Nós não devemos, um cara ele palestra bem, ele é alguém que na empresa dele, ele vai lá, ensina e tudo, então eu acho que ele dá para ser pastor. Não é isso. Ele é um cara que ele lidera lá, ele é um chefe na empresa dele. Isso não é um requisito bíblico. Ele é um cara que é lá, é popular, né? As pessoas gostam dele. Isso não é um requisito bíblico. 1 Timóteo 3, versículos 1 e 2, Paulo falando a Timóteo, ele diz, fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, ou o pastorado, ou ser pastor, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Paulo está mais uma vez aqui reforçando isso. Alguém deseja? Beleza, é uma coisa boa, é um primeiro passo, mas isso não é suficiente. O desejo precisa ser acompanhado das qualificações, isso precisa ser reconhecido. E aí, continuando o texto, em seguida, Paulo começa a descrever as formas pelas quais se avaliar a irrepreensibilidade de um pastor. Tá, beleza, é irrepreensível, não tem como acusar ele, mas quais são as áreas que eu vou avaliar para mostrar que esse homem é irrepreensível? Aí ele começa. Né? Como é que ele vai ser irrepreensível? Né? Aí foi o texto que eu li. Aí nós vamos ver então a primeira coisa. Ele vai dizer, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher. O casamento é o primeiro tópico a ser avaliado. Paulo começa por um tópico básico, a família, né? Ele não vai começar, como eu falei lá no comecinho, ele não vai mostrar para aquele que os homens qual deveriam ser pastores, eram aqueles que pregam bem, que ensinam bem, que gostam do povo. Não é simplesmente isso, isso faz parte, mas não é o principal, né? E aí ele começa então mostrando por onde? Pelo básico, a família. E aqui um parêntese rápido, né? Como nós vamos ver. Assim como nós vemos lá em 1 Timóteo 3, aqui também ele é marido de uma só mulher. Como nós vimos nas últimas semanas, deixa eu abrir um parêntese rápido aqui, a igreja de Deus deve ser governada do jeito de Deus, certo? Então a chamada pastoral, ela é exclusivamente direcionada a homens. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos levar isso a sério.
Deus deu às mulheres muitas responsabilidades maravilhosas nas Escrituras. Ele nos chama a tratar as nossas esposas como vasos mais frágeis ou como um vaso de porcelana. Essa é a ideia em 1 Pedro 3,7. Mostrando a importância das mulheres. As mulheres são muito importantes. Desde o Antigo Testamento, a gente vê que na lei Deus visava proteger as mulheres. As mulheres são bênçãos enormes para a vida das famílias, da igreja e da sociedade como um todo. Mas em se tratando do assunto pastoral, da chamada pastoral, esse chamado é específico para homens. Isso aqui não tem nada a ver de vir dizer que isso a Bíblia é machista, aquilo outro. Não, é porque Deus é o dono da igreja, ele determinou como a igreja deve funcionar. Então, igrejas onde tem mulheres exercendo funções destinadas a homens, são igrejas que estão desobedecendo ao Senhor, e via de regra isso vai acabar muito mal. Então, aqui cabe um alerta para nós entendermos aqui, Paulo está sendo muito enfático nos dois textos em relação a presbíteros, tanto em 1 Timóteo 3, quanto aqui em Tito capítulo 1. 1 Pedro 5 também, Pedro vai dizer aos presbíteros, né? Ele vai direcionado a homens. Então, nós precisamos ser fiéis ao que Deus diz. Como eu já vi alguns irmãos que defendem essa ideia de dizer assim, mas tem mulheres que aconselham melhor do que homens, tem mulheres que ensinam melhores do que homens, tem mulheres que conversam melhores do que homens. A grande questão é, o que determina quem vai ser pastor ou não, não é a habilidade de quem faz melhor ou pior. É o que Deus diz na sua palavra. Então, nós precisamos ser fiéis ao que Deus diz aqui, tá certo? Só fechando parênteses. Então, voltando. Paulo, então, vai chamar esses homens a serem maridos de uma só mulher. O que é que isso significa? Por mais que isso possa parecer simples demais, rapaz, o cara tem que ser marido de só mulher, não pode ser poligâmico, né? Parece isso aqui. A ideia é simples, pode ser porque ele não pode ter duas mulheres, ele não pode ser adepto da poligamia. Ou até mesmo a ideia de um homem que tenha sido casado uma única vez. Esse homem não pode ter sido divorciado e casado de novo. Você pode pensar isso e tem alguns autores que defendem isso também. Aqui também Paulo poderia estar ensinando que os pastores deveriam ser casados. Né? Todo pastor deveria ser casado, mas o próprio Paulo estaria desqualificado aqui. Porque, pelo que nós vemos nas Escrituras, Paulo parece que não era casado, ou se era, já tinha sido anteriormente. Mas no momento ele vai dizer até em 1 Coríntios, se vocês puderem, fique como eu, né? Solteiro. Era uma recomendação de Paulo. O próprio Timóteo também, ao que nós compreendemos, ele não era casado. Então, aqui, a ideia, o que é que nós devemos entender ou buscar quando Paulo diz marido de uma só mulher? A tradução literal dessa frase é literalmente, pegando o texto grego, é um homem de uma só mulher. Ou melhor, um homem com uma mulher. Essa é a ideia. Ou seja, se ele é casado, não é que o presbítero ele pode ser solteiro. Nós podemos ter pastores solteiros, né? Assim, e temos em vários lugares. Mas, se esse homem é casado, o contexto dessa frase é a ideia de que um homem que está casado, ele precisa ser totalmente entregue à sua esposa. Como o pastor Hernandes Dias Lopes, ele comenta aqui, ele fala, marido de uma só mulher quer dizer um marido fiel, ou seja, um homem livre de qualquer suspeita quanto à sua relação matrimonial. É um homem que não tem olhos para outras mulheres. Ele não dá abas para que outras mulheres tenham espaço em sua vida. Ele respeita a sua esposa, seja quando ela está presente ou seja quando ela não está. Ele não flerta ou desrespeita outras mulheres como algo comum, como nós muitas vezes vemos, homens que ímpios, né, que não têm o temor do Senhor, que olham mulheres de forma desrespeitosas, que olham e têm isso como normal. Aquele que Paulo está descrevendo para Tito, ele não pode ser um homem dessa forma. Ele protege a sua mente e ele guarda o seu coração. O seu coração pertence totalmente àquela mulher a qual o Senhor deu, a sua esposa.
Ele leva a sério a ordem que o Senhor Jesus, ou o alerta que o Senhor Jesus fez em Mateus 5, 27 e 28, foi o texto que estudamos no culto de oração na quarta-feira, que ele fala assim: vocês ouviram o que foi dito, não cometam adultério. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério no seu coração. Esse homem a qual Paulo está ordenando que Tito chame para exercer uma função pastoral, o seu coração precisa ser totalmente, completamente entregue para uma única mulher, a sua esposa. E isso é uma questão muito séria, porque como é que a gente vai saber disso? E aí é onde nós precisamos observar os pastores, aqueles a qual irão nos liderar. Nós devemos fazer, como Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 5, não impor as mãos precipitadamente sobre ninguém. A ideia de você passar um tempo, avaliar, caminhar, avaliar esse homem, bem como a sua família. Isso precisa ser levado muito a sério. O pastor é visto como um homem que honra a sua esposa de forma física e mentalmente. Isso deve ser visto não apenas o pastor dizendo, rapaz, eu sou fiel à minha esposa, mas isso deve ser testemunhado, primeiro, pela esposa dele, por aqueles que os rodeiam. Um homem que lida desrespeitosamente com mulheres na igreja ou fora dela, esse homem jamais deveria fazer parte de um ministério pastoral. Não é o simples fato de o pastor dizer, eu respeito a minha esposa, eu amo a minha esposa, mas isso precisa ser certificado na vida dele. As pessoas que o rodeiam certificam que isso é verdade. Paulo orientando a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, ele diz, ninguém despreze você por ser jovem. Olha o que ele vai chamar Timóteo. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Na palavra, aqui não é na pregação, a minha compreensão é no que você diz, na sua conduta, no amor, na fé e na pureza. Não é simplesmente ele ser um homem puro, ele precisa ser exemplo disso. As pessoas precisam olhar para os homens que exercem o ministério pastoral como exemplo de pureza. As mulheres não podem se sentir desrespeitadas por esses homens. Não podemos dar aba para isso. 1 Timóteo ainda, capítulo 5, versículos 1 e 2, ele diz, vai dar algumas instruções de como Timóteo deveria se relacionar com os homens, com as mulheres, com as moças, com os rapazes. Né? Ele vai dizer, não repreenda o homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães, as mais jovens como irmãs, com toda pureza. O padrão a qual as Escrituras exigem para aqueles que exercem cargos do ministério pastoral é um padrão alto. E isso nunca deveria ser visto como motivo de orgulho. Isso deveria ser visto como motivo de temor e tremor. Nós que somos pastores ou que desejamos o ministério pastoral, deveríamos sempre andar como se tivéssemos pisando em um terreno minado. Por isso que eu usei esse exemplo. O tempo inteiro, Satanás vai trabalhar, batalhar para alcançar os pastores e suas famílias. E nós temos visto a desgraça que isso tem sido na vida da igreja atual hoje. O pastor John MacArthur, quando ele está comentando esse trecho, eu estava lendo pouco sobre ele, não apenas comentando o texto, mas falando da vida pastoral, ele diz que um dos motivos de nós vermos tantos escândalos pastorais hoje é porque as igrejas baixaram o padrão ao escolher os seus líderes. Ao apontar para o passado, ele mostra, era algo incomum um pastor estar caindo em imoralidade, um pastor ser acusado, né? Os pastores eram homens perseguidos, né? No passado. E agora nós temos visto muitos escândalos, muitas feridas causadas na vida da igreja, na vida de pessoas, por homens que não têm sido escolhidos com seriedade. Não se pode ter um homem que não honra sua esposa como um homem respeitável. Nós não podemos ter um homem que não honra, que não cuida,
que não trata bem da sua esposa como uma respeitável. E eu preciso falar para vocês que essa é uma das minhas maiores lutas no ministério pastoral. O meu coração, eu preciso lutar muito quando eu vejo homens que tratam mulheres más, não sei como é que eu conjugo esse verbo aqui, né? Ou esse mal, ou má. Eu sei que eu fico com raiva mesmo quando eu me deparo com homens que tratam mulheres de forma desrespeitosa. Sejam por meio das suas falas, por meio das suas condutas e principalmente por meio das suas condutas morais. Eu acho que desde da minha família, por não ser, mesmo os meus familiares não sendo cristãos, era um pecado mortal na minha família, um homem que batesse uma mulher. Eu só me lembro, assim, eu não sei se isso é algo para se vangloriar, mas um exemplo que eu me lembro, ainda criança, na minha família, por parte de mãe, nós só temos a minha avó teve 5 filhos e 2 homens, 5 filhas e 2 homens, né? Então, as filhas todas casadas e a mais nova, o marido dela um dia a agrediu. E aí os homens da família se juntaram e a situação dele não foi muito boa. Dessa pisa que ele levou, como a gente fala aqui no Ceará, até hoje nunca mais eu ouvi. Então isso, no meu coração, como descrente, eu já acharia terrível, né? Homens maltratando mulheres. Como crente ainda, isso potencializou ainda mais no meu coração. Então, homens que tratam ou desonram as suas esposas não são homens respeitáveis. E isso não é eu, é a palavra de Deus. Não dá para justificar. O meu marido é um homem de Deus, mas ele é agressivo. Essa conta não fecha, meu irmão, minha irmã. O meu marido ou sei lá, o fulano é um homem de Deus, mas a única dificuldade dele é porque ele é irado. E a sua ira a ponto de quebrar as coisas. Isso não existe. Um homem de Deus é um homem que ele honra as mulheres, principalmente a sua esposa. Esses homens que não honram as suas esposas, eles não são homens que merecem respeito. E eles jamais deveriam ocupar um cargo no ministério pastoral. Jamais. O segundo aspecto na relação familiar diz respeito aos filhos. Uma vez que esse homem ele honra a sua esposa, ele preserva o seu casamento, ele guarda o seu casamento, ele purifica o seu coração e a sua mente para proteger a sua esposa. O segundo aspecto também vai envolver o tratamento com os filhos. O tratamento com os filhos mostrará, né, o exemplo. Mostrará o exemplo. Paulo ele vai dizer então, logo em seguida, depois de marido de uma só mulher, ele vai dizer que tenha filhos crentes. Obviamente, aqui eu preciso explicar esse texto, claro, né? Obviamente que Paulo, quando fala no contexto de filhos crentes, está se referindo a filhos adultos. Porque senão os pastores só poderiam ser pastores quando seus filhos estivessem grandes e certificassem da fé. Uma vez que Paulo está falando aqui de presbíteros, possivelmente estava falando para Tito procurar aqueles homens experimentados, né? Homens mais velhos, como nós vemos também que tem essa ideia. Então, quando nós vamos ver que ele está se referindo a filhos crentes, nós precisamos entender que aqui já são filhos que têm uma consciência, ou seja, filhos já crescidos. A continuação do texto até nos ajuda a compreender melhor. Os presbíteros eram homens que já tinham um pouco mais de experiência. Óbvio que quando nós vamos ver, às vezes Paulo usa a palavra pastor, às vezes bispo e às vezes presbítero. Em alguns contextos ele vai falar literalmente presbítero mesmo, como homem que exercia a função de liderança e era mais velho, né? Os dois juntos. E aqui esse é um caso nesse sentido. Nesse contexto, Paulo está especificamente se referindo a esses homens que tinham filhos mais velhos. E aí, até a continuação do texto vai dizer isso, né? Olha em seguida. Que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Esse é um grande perigo que os pastores devem fugir e que as igrejas precisam levar a sério. Não há garantia de que nenhum dos nossos filhos serão crentes quando crescer. Não existe. Nós não temos essa garantia. Queríamos ter, né? Queríamos ter essa certeza. Mas nossa oração e batalha diária
vai ser para que os nossos filhos sejam crentes. Nós vamos lutar pelas almas dele, é o que nós devemos fazer, como se dependesse de nós a salvação deles. Mas, infelizmente, nós não podemos garantir que chegar lá na frente ele vai obedecer ao Senhor. Ou que até ele pode ser um crente e lá na frente, quem sabe, pela a sua não vigilância, ele seja assaltado pelo diabo e caia em pecado. No entanto, o que Paulo está falando aqui para esses homens que querem ser pastores, que irão liderar a igreja do Senhor, eles não podem ser coniventes com os pecados dos seus filhos. Especificamente quando esses pecados são públicos e mancham o testemunho da igreja e do evangelho. Olha as palavras que ele vai usar. Eles não são acusados de devassidão e nem são insubordinados. Se eles querem estar debaixo da autoridade dos pais deles, eles precisam seguir aquilo que os pais deles vão ensinar. Os pastores não podem passar a mão na cabeça dos seus filhos quando se trata de pecado. Aqui deve ficar claro também que os pastores estão responsáveis pelos seus filhos enquanto estão sob o seu teto, né? E o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, fica mais claro isso. Quando ele diz no versículo 4, 1 Timóteo 3, versículo 4, diz assim: e que governe bem a própria casa, criando filhos sob a disciplina com todo respeito. Ou seja, a ideia é, enquanto os seus filhos estão sob o seu teto, sob a sua responsabilidade, ele precisa governar bem, criando esses filhos na disciplina, e esses filhos precisam ser respeitáveis. Ou seja, enquanto os seus filhos estiverem sob a sua tutela, debaixo do seu teto, eles precisam demonstrar respeito e submissão à fé que os seus pais ensinam. Não é aquela ideia que muitas pessoas falam, né? Meu corpo, minhas regras, né? Os pais, eles têm que estar claro com isso. Minha casa, minhas regras. Especialmente aqueles homens que querem exercer liderança na igreja. Seus filhos precisam estarem debaixo da sua submissão. Caso o pai não leve isso a sério, ele não terá autoridade para confrontar pais que também estão sendo coniventes com o pecado dos seus filhos na igreja. Como que você vai confrontar um pai que está deixando seu filho viver a vida do jeito que quer? Se você, como pastor, não está sendo exemplo para isso. Ele vai dizer, como é, pastor? Tu quer me ensinar a criar meu filho se não cria bem os teus? Olha o tipo de acusação que você está trazendo. Olha o perigo que isso traz. Os pastores precisam batalhar com todas as forças, repito, pela salvação dos seus filhos. Mas precisam lidar com a seriedade que, caso eles decidam no futuro viver em desacordo com o evangelho, ele vai precisar levar isso muito a sério. A igreja tem um papel crucial em não permitir que homens coniventes com o pecado de seus filhos, os filhos que estão em desobediência, liderem como pastores. É isso que acontece, por isso que eu falei que uma pluralidade de pastores protege a igreja. Porque em um caso de uma pluralidade de pastores, onde um dos pastores está sendo conivente com seus filhos, ele deveria ou ele deve ser convidado a se retirar do ministério pastoral. Eles não podem estar exercendo essa função quando não são exemplos nessa área. Eu me lembro do exemplo do pastor John Piper, quando eu li que ele falou que um dos seus filhos, já adultos, decidiu não seguir a fé que ele tinha ensinado a vida toda. O pastor John Piper lidou muito sério com isso, com seu filho, não sendo conivente com o pecado do seu filho. Com muita tristeza ele fala isso. Tem um artigo no Voltemos ao Evangelho que ele conta essa história. E uma das coisas que ele fez foi afastou o seu filho de casa, porque o seu filho não estava querendo seguir aquilo que ele estava dizendo no Evangelho, tentou com todas as forças orando, demonstrando misericórdia pelo seu filho, mas ele afastou o seu filho de casa. E ele levou uma carta aos presbíteros da igreja. Por isso que eu digo, protege a igreja. Nada mais, nada menos do que o pastor John Piper, né? Levou uma carta ao presbitério da igreja e disse, aqui está, meu ministério está diante de vocês. Eu estou apto, pronto, para o que vocês decidirem fazer em relação ao meu ministério. Os presbíteros da igreja entenderam que ele agiu biblicamente e corretamente.
e que ele estava fazendo o correto em não ser conivente com o pecado dos seus filhos. E ele continuou sendo integrante do ministério pastoral. Mas nós vemos aqui o exemplo desse homem que levou a sério algo que certamente deve ter causado muita dor para ele. Imagina, né? Ele ter que afastar o seu filho de casa por convicção e ainda correu o risco de perder seu ministério. Mas ele lidou com seriedade quanto a isso. O mesmo pastor John Piper, quando ele está resumindo aqui esses versículos, ele diz o seguinte: o lar é um campo de provas para o ministério. O presbítero deve ter filhos submissos. Isso não significa filhos perfeitos, certo? Mas significa bem disciplinados, para que não desprezem descarada e regularmente as instruções de seus pais. Os filhos devem reverenciar o pai, ele deve ser um líder espiritual amoroso e responsável no lar, e sua esposa deve ser respeitada e eternamente amada. Seu relacionamento deve ser abertamente admirável. O mesmo pastor John Piper falando isso. O lar é um campo a qual nós somos testados para o ministério pastoral. A seriedade da função pode ser vista pelo tamanho das exigências. E aí você pensa, rapaz, será que alguém vai conseguir se encaixar nesse padrão aqui? Aí é justamente o que a gente confia no que Deus diz, né? Uma vez que Paulo orienta Timóteo a chamar esses homens a terem essa seriedade, não é que ele não queria encontrar ninguém, pelo contrário, ele estava pressupondo que esse tipo de homem existe. Louvado seja o Senhor por isso. Agora, deixa eu perguntar algo aqui, em conclusão. A pergunta que eu queria fazer a todos os homens e as irmãs da igreja. Esse padrão aqui, será que ele deveria ser só dos pastores? Será que marido de uma só mulher, criar os filhos sob a disciplina e a admoestação do Senhor, que não sejam acusados de devassidão, isso deveria ser algo esperado só dos pastores? A resposta é clara, não, né? E aí é onde nós lemos aqui algo interessante. Deus, ele tem um padrão para os seus servos. Ele tem um padrão alto para todos os seus servos. É por isso que uma das coisas que nós temos que estar certos, desde a sua entrada na caminhada cristã, se algum de vocês estão aqui e ainda não conhece o Evangelho, vocês não podem entrar na caminhada cristã enganados. O padrão que Deus exige é alto mesmo. É alto. A nossa responsabilidade, o testemunho, é algo que é um padrão alto que Deus exige. E não é porque, mais uma vez, não é porque nós somos perfeitos ou porque nós somos melhores do que ninguém. É porque nós estamos servindo ao Deus, que é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E o padrão de servos para Ele é que nós batalhemos para seguir um padrão alto. Todos os que seguem a Cristo são chamados a transmitirem um bom testemunho. Todos. Deus tem um padrão alto para os seus servos e todos os que seguem a Cristo são chamados a transmitirem um bom testemunho. E aqui está a questão. Eu preciso entender que os homens da igreja deveriam estar mostrando esse mesmo padrão. De ter uma única mulher na sua mente, no seu coração e na sua vida física. Deveriam estar batalhando para criar os seus filhos nesse padrão também. E aí, no meio desses homens que estão exercendo isso, Deus vai chamar alguns deles para ser pastor, para ser pastores. É no meio da comunidade. Enquanto eles estão obedecendo ao Senhor, aí Deus vai chamar alguns. Rapaz, alguns vão ser diáconos. Outros vão simplesmente liderar, vão fazer alguns outros trabalhos. Mas Deus vai chamar alguns para ser pastores. E aí é onde entra o testemunho da comunidade. É onde nós estamos observando, a comunidade está observando, isso é uma realidade na vida daqueles que são pastores. Concluindo com essa citação do pastor John MacArthur, ele diz: os padrões de Deus para todos os crentes são elevados. Sua exigência para os líderes da igreja é estabelecer esse padrão e modelá-lo.
Os líderes são aqueles que modelam esse padrão. Deus exige esse padrão, e nós, como líderes, precisamos moldar, porque se a gente não fizer o que Deus diz, como é que a igreja vai fazer? Esses líderes não são qualificados baseados nas suas habilidades naturais, inteligência ou educação, mas com suporte no caráter moral e espiritual, bem como na habilidade de ensinar com destreza, tal como o Espírito soberanamente os equipou. Deus exige esse padrão da comunidade, e os seus líderes devem ser aqueles que moldam esse padrão. A comunidade precisa olhar para nós como líderes e dizer, rapaz, o pastor ou os pastores não estão exigindo algo que eles não são testemunhas. Se isso acontecer, infelizmente, nós não vamos ter como chamar a igreja a viver um padrão de Deus, se nós não estamos começando isso. E é por isso que isso é um desafio. É por isso que a ideia de escolher líderes precisa ser algo levado a sério. Deixa eu terminar com algumas aplicações. Eu queria alcançar todos o nosso público aqui. Primeiro, eu queria que você usasse essas passagens, essas pregações que a gente vai ter, como louvor ao Senhor pelas instruções claras na sua palavra. Deus não apenas disse, escolham pastores, mas Ele disse quem são esses pastores. E nós precisamos louvar o Senhor por isso. Porque nós não vamos nos enganar ao escolher pastores erradamente. Nós precisamos louvar o Senhor porque Ele nos deu as respostas claras na sua palavra, as instruções claras na sua palavra. A segunda coisa, eu queria aplicar isso aos homens. Aplique esses princípios em sua vida, mesmo sem ser pastor. Você pode estar pensando que, rapaz, eu não quero ser pastor, não. Mas busque ser um homem de uma só mulher, na sua mente, no seu coração. Busque ser um homem, se já tem filhos, que crie os seus filhos debaixo do temor do Senhor, levando-os a caminhar para um futuro que você possa estar tranquilo e não estar se preocupando com seus filhos e dando mau testemunho. E vocês têm uma consciência pesada. Eles podem até escolher dar mau testemunho, mas você vai ficar com consciência limpa diante de Deus que essa não foi uma culpa sua. Batalhe por isso. Batalhe com todas as forças, homens, para aplicar isso na vida de vocês. As mulheres, aqui as irmãs que são casadas, né? Cadê? Pronto, tá aí. As irmãs que são casadas, orem para que seus esposos possam ser esse tipo de homens. Orem pelos seus maridos, orem pelos corações, pelas mentes deles, pela vida dele enquanto um esposo, um pai, um servo de Deus. Ore para que isso seja verdade na vida do seu marido, não simplesmente se ele for ser pastor, não, mas para que isso seja uma verdade. E aqui eu queria também alcançar os nossos jovens mais novos. Os rapazes, primeiro, aprendam o tipo de homens que vocês devem ser. Vocês devem ser homens a qual trabalham nos seus corações, nas suas mentes, para caminharem uma vida a qual vocês vão casar com uma única mulher, a qual ela vai ser a mulher que vocês vão respeitar com todo o seu coração, com todas as suas forças. Esse é o tipo de homem que você deve ser. Esse é o tipo de homem que você deve batalhar para si. Aprender desde já também como lida com os filhos. Não precisa ter filhos para já aprender isso. Aprenda desde já como é que você cria os seus filhos no temor do Senhor. E para as moças, esse deve ser o padrão de homem pelo qual vocês devem esperar. Eu não sei para vocês homens se isso é bom ou ruim, mas pelo menos eu espero que seja bom para os pais de mulheres, né? De moças aí. Então, nós vemos que isso é um ciclo, né? Na igreja, os homens deveriam batalhar para ser esses exemplos, as mulheres deveriam encorajar os seus maridos a ser esse exemplo, porque se o homem cuida bem da esposa é beneficiada também, né? Todo mundo é beneficiado. Se os homens exercem os seus papéis de homens exemplares, os jovens observam. Os jovens aprendem. Se os jovens e as moças aprendem, o que acontece? Nós vamos ter casamentos firmes, baseados na palavra de Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos ajude a
alcançarmos o padrão do Senhor. E o louvamos porque isso não é baseado apenas na nossa força, mas o Espírito Santo que nos capacita a obedecer e fazer a vontade do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Deus, eu te peço que o Senhor nos ajude, como homens, a sermos esse tipo de homem que a tua palavra requer. Especialmente aqueles a qual o Senhor quer como líderes, como pastores da tua igreja. Pai, eu peço que o Senhor possa cuidar dessa igreja local, guardando o coração dos homens, das mulheres, para que os homens possam ser exemplos, Senhor Deus, em todos os aspectos. Homens que lideram biblicamente, homens que exercem suas funções biblicamente, homens que cuidam e amam as suas esposas biblicamente, homens, ó Deus, que são exemplos para os mais novos biblicamente. Que o Senhor nos ajude, ajude os mais novos, ajude os jovens, as moças, os rapazes, as mulheres, a observar, Deus, esses padrões e exigir um padrão alto. Ajude a nossa igreja, Senhor Deus, a lidar com essa questão e ao escolher os seus líderes, confiar as suas vidas a homens que sejam exemplares. E se um de nós, um dia, cair, Deus, numa situação dessa, que a igreja possa lidar com seriedade e não nos deixar ocupar um púlpito a qual é o Senhor, que é o dono. Nos livre, nos guarde e nos proteja. Em nome de Jesus. Amém.